Oi pessoal, já estou de volta aqui com a segunda parte das respostas às perguntas de hoje do Papo de Negócios do Sebrae. Vamos lá, vamos continuar então. A pergunta que eu tenho aqui a seguir, das mais votadas, né? Lembrando que a ordem é sempre pelas mais votadas, né? Na verdade, a soma dos votos positivos menos os votos não positivos, que vem do Augusto de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor forma de definir métricas para avaliar o andamento da minha startup? De qual forma que reflita realmente a sua realidade plano de mercado? Olha, Augusto, ótima pergunta sua, inclusive uma grande coincidência. Acabei de escrever um artigo falando justamente sobre métricas, métricas que o investidor analisa, mas que no final são as métricas que a startup. Tá? Convido aí você depois ler esse artigo aí que eu acabei de publicar. Mas vamos lá, vamos tentar te ajudar aqui a dar uma ideia sobre as métricas. Bom, a primeira grande métrica, né, que eu digo assim, é o que a gente chama de métrica da última linha. Né? O que é essa métrica da última linha? É a última linha do seu demonstrativo de resultados. Né? Quer dizer, é saber, bom, uma empresa está dando lucro ou está dando prejuízo? Né? É a linha do lucro. Essa que define melhor a princípio. Claro que a gente nunca olha só essa métrica, mas ela sem dúvida é mais importante. A gente sabe que qualquer startup no começo, né, ela está investindo, tá, enfim, ainda não é, dificilmente ela consegue gerar lucro, né, no prazo inicial. Então, obviamente, você vai falar, bom, então tudo bem, não posso só avaliar a empresa só por isso. Então, eu tenho que olhar para outros critérios. E um dos critérios principais a gente procura avaliar é quanto o produto ou serviço que ela oferta tem demanda. E, novamente, qual que é a métrica para isso? É as vendas. Né? Então, puxa, está vendendo bem? Né, está vendendo pouco? Como é que está o crescimento dessas vendas? Né? E, claro, não é só a venda pura e simples. Né? A gente fala, bom, qual que é o custo para mim conseguir efetivar essa venda? Né? Existe uma métrica chamada custo de aquisição de cliente. Né? Quer dizer, quanto custa para conquistar aquele cliente? E aí, claro, eu vou avaliar quanto ele me gera de retorno, né, através da compra que ele fez, compra ou contratação que ele me fez. Então aí você começa a olhar essas métricas de uma forma bastante importante. E obviamente cada negócio tem métricas mais detalhadas, que você tem que olhar mais a fundo, né? Então, se o seu negócio faz marketing online, você tem que ter métricas de marketing online, que é as métricas lá de taxa de cliques, taxa de conversão, etc e tal. Se o seu negócio não é online, é offline, é um negócio, enfim, diferente, você vai olhar nas métricas que a gente chama de funil de vendas, por exemplo. Você vai olhar o seu funil de vendas, quantos prospects você tem, quantos desses prospects se tornam suspects, esses suspects quantos fecham, né, um negócio com você. Enfim, não dá para definir métricas gerais que resolvam todos os casos. Cada caso é um caso, então você precisa também avaliar para o seu caso quais são as métricas melhores. Mas, em última instância, o que interessa é isso, né? O seu negócio, os seus clientes estão comprando, estão né, adquirindo, né, como é que é o crescimento disso, quanto custa para você conquistar esses clientes, custos tanto diretos quanto indiretos, ok? E quanto isso gera de resultado no final das contas, tá? Acho que esses são os principais números, as métricas que você deve sempre estar acompanhando, ok? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, que agora é do Alex Souza de Rondonópolis, do Mato Grosso. Ele pergunta o seguinte: Cássio, qual foi a sua maior dificuldade quando você iniciou esse empreendimento e como venceu? Bom, eu tinha uma dificuldade na época que era assim, falta de recursos, né? Acho que todo mundo tem esse quando começa, né? O capital que eu tinha era o capital dos trabalhos que eu já tinha feito, então era um capital pequeno, não tinha muito dinheiro para investir, ok? Além disso, também me faltava tempo, né? Tempo porque na época eu comecei relativamente cedo, né? Eu estudava, ainda fazia faculdade, então eu tinha um trabalho, eu tinha um emprego, eu ainda prestava uns serviços, aí, uns bicos que a gente chamava, e ainda tinha minha empresa para tocar. Então vocês imaginam, né? O meu dia tinha 48 horas para fazer tudo isso. Mas é a vida de empreendedor, não tem muito escapatória. Então faltava tanto recurso que era financeiro, quanto tempo, né, para poder tocar o negócio. Mas graças a Deus o negócio, né, eu tinha um ingrediente principal que era o quê? Eu tinha demanda, tinha clientes que queriam comprar meu produto. Né, então isso facilitava obviamente muito, né, não só facilitava, viabilizava o negócio. Né. Então, claro que eu tinha que fazer propaganda, tinha que divulgar, ninguém me descobria do nada, né? Então eu tinha que trabalhar para que as coisas dessem certo, atender os clientes, enfim, comecei a contratar os primeiros funcionários, mas assim, falta de experiência também de certa forma, claro, fez tomar muito tempo, porque eu tinha que aprender muita coisa sozinho e acabei cometendo muitos erros. Então, tanto que hoje eu estou com um investidor anjo, porque eu acho que se eu tivesse na época um investidor anjo, ia me ajudar muito a superar todas essas dificuldades, esses desafios, tá certo? Tive pessoas que me ajudaram muito no começo, tive exemplos, né? Exemplos da minha família, minha mãe foi uma grande empreendedora, uma grande empreendedora, tive exemplos de fora, conheci
empreendedores, conheci pessoas, enfim, que de alguma forma me ajudaram de um jeito ou de outro. Então isso, sem dúvida, né, contribuiu de uma forma muito importante. Mas acho que assim, passei por tudo que todos os empreendedores passam, gente. Não pensem que a coisa foi fácil, não. É difícil, e você precisa saber que você, tendo convicção e tendo cliente, as chances de sucesso são bastante grandes, tá? Vamos lá, gente. Vamos para a próxima pergunta aqui do Michel, de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo. Aí ele pergunta o seguinte: vale a pena fazer um empréstimo para abrir um negócio com lucro sazonal, mas que bem planejado terá êxito? Olha, Michel, assim, se você tem condições de poder dizer, olha, puxa, eu sei como eu vou ter retorno do negócio, desse investimento, enfim, do capital que eu vou aportar através do empréstimo que eu vou adquirir, é bem claro isso, não tem muita dúvida em relação a isso. Então, sei o prazo que eu vou receber, porque a questão do empréstimo, muita gente acha, não, o empréstimo tem juros. Realmente, os juros é difícil, porque os juros do Brasil ainda são altos, reduziram muito, ainda são altos. Então, você precisa fazer a conta muito bem feitinha, e tem que ter um prazo muito bem definido do retorno para você pagar esse empréstimo, né? Porque o grande problema é isso, os juros vai acumulando, né? Eu posso fazer um empréstimo com juros de 10% ao mês, se for por um dia só, né? Vai dar quanto? Vai dar 0,3%, não é tão pesado. Agora, se demorar 6 meses para eu conseguir ter retorno, você imagina o tamanho do rombo que eu vou ter, né? Então, tempo aí é um fator crítico, ok? E como você está falando que o lucro é sazonal, então você precisa saber o momento certo que você vai pegar esse empréstimo, para que você tenha o menor prazo entre receber empréstimo e pagar ele, para pagar o menor juros possível, tá certo? Então, acho que essa é a dica que eu posso te dar e avaliar. Mas, novamente, se você tem, eu digo para todo empreendedor, inclusive, né? Fala, olha, se você tem certeza que o teu negócio, né, não tem dúvida que ele que tem demanda, que seus clientes vão comprar, vai contratar, né, não precisa procurar a gente, não procura investidor, vai procurar um banco, que às vezes é até mais fácil de conseguir um empréstimo do que investimento. Investimento você precisa convencer aquela outra pessoa, né, conquistar ela. O banco não quer saber disso, o banco só quer saber, bom, você tem alguma garantia para me dar, deu, ok, vamos embora, e vai te dar o dinheiro, né, e você só vai ter que pagar ele depois, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui da Simone Gomes da Silva, de Buriticupu, do Maranhão. Vamos lá, Simone. Ela pergunta assim: olá, é comum vermos a abertura de novas empresas e também observamos que em pouco tempo muitas dessas quebram. Quais pontos devem ser vistos antes e durante a criação de uma empresa, para que ela não venha a ser mais uma que morreu cedo? Bom, ótima pergunta, Simone. Eu já respondi uma pergunta parecida, né, à sua, aí acho que na sessão de ontem, mas vou repetir porque eu acho que é uma pergunta que vale a pena se repetir sempre, tá? Que é basicamente o quê? Bom, primeiro você tem que fazer aquela velha história da pesquisa de mercado, de conhecer seus clientes, conhecer seus concorrentes, estudar muito bem isso tudo, né? Estudar, digo, na prática, e conversar com eles, entender, validar, levar a tua proposta, ver se eles estão dispostos a comprar a hora que você lançar ela. E segundo, um planejamento, né? Saber, bom, ok, quanto eu vou precisar de capital para investir, né? Estimar, porque a gente sempre erra nesse ponto, né? Que sempre você precisa mais do que você espera, então você fala, olha, eu vou precisar de X. O plano é de você ter 2x, entendeu? Você ter folga, ter tolerância, que as coisas nunca são como a gente espera, né? Então, esse planejamento e essa pesquisa de mercado são fundamentais para não evitar, né? A gente sempre empreender é prática, né? Mas faz parte da prática um bom planejamento e uma boa pesquisa de mercado, ok? Que a gente diz, obviamente, não adianta você ficar dentro da sua casa, seu escritório lá só, como a gente diz, maquinando, né? Criando as suas ideias e não ir para fora. Aí não, aí já não é prática. Okay? Então vai para a prática, pesquisando, planejando, e aí você vai lançar no mercado, e aí tua chance não é garantia de sucesso, mas as suas chances com certeza vão ser muito maiores. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho é do Souza, não diz a região, acho que é o I Souza, desculpa. Então, as franquias podem ser consideradas um investimento seguro? Bom, o Souza, na minha opinião, existe investimento 100% seguro, né? A gente não tem garantia, né? Ninguém tem garantia que amanhã a gente vai estar, inclusive, aqui vivo, tá certo? Não existe segurança, né? É possível 100% de segurança. Mas é claro que existem investimentos que são mais seguros, aqueles que têm um nível de risco maior, né? Não existe nenhum investimento 100% à prova de risco e também não existe investimento 100% arriscado, né? Óbvio, senão ninguém vai investir. Mas a franquia, ela te dá, claro, uma série de coisas que aumentam, diminuem o nível de risco, né? Aumenta a sua segurança.
que basicamente são que, bom, primeiro já é um modelo de negócio de certa forma aprovado, né, porque já franqueadores, franqueados já, né, já mostraram que aquilo de alguma forma tem demanda, tem interesse, né, além disso os processos já estão muito bem desenhados, bem estruturados, ou devem estar pelo menos, né, essa é a proposta da franquia, né, já tudo desenhado, então tudo isso vai minimizar o seu risco. Né. Agora sempre existe algum risco, pode ser que deu certo num lugar e não dê certo onde você esteja. Então também não, a gente pesquisar o seu mercado, avaliar, validar aquilo é muito importante, mesmo para uma franquia que já exista, que já seja bem estabelecida, porque eventualmente já vi muitos casos de insucesso, franquias que dão certo num local e não dão no outro, entendeu? E aí tem uma série de motivos para isso, entendeu? E precisa avaliar muito bem esses motivos, ok? Bom, a próxima pergunta que eu recebi foi aqui do Rafael, do Pará. Ele pergunta o seguinte: quais as principais barreiras que devem ser analisadas antes de apostar em uma startup? Bom, o Rafael, existem realmente muitas barreiras que se deve analisar. Né? Existe a barreira, né, vamos chamar assim, a barreira tecnológica, que é, bom, será que eu consigo executar aquilo que eu estou me propondo? Tem negócio que às vezes a barreira tecnológica é baixa, né, tem negócio que é alta. Né? Se você vai ter uma inovação muito grande, pode ser que você tenha o risco de não conseguir realizar aquilo que você está se propondo. Né? Outras são o que a gente chama de aplicações, né? Você pega algo que já existe e só muda a forma de utilização, essa barreira é bem menor desse ponto de vista tecnológico, mas existem outras barreiras. Né? A barreira mercadológica, né? O risco mercadológico chamado, ok? Então, o que é justamente, né, você fazer algo que o mercado não está interessado, ou que, mesmo que esteja interessado, às vezes, eventualmente pode entrar um concorrente, né, com uma competitividade maior que a sua. Tá? Então, enfim, você tem uma série de barreiras que você deve analisar. Que você deve avaliar antes de, né, a gente como investidor analisa antes de apostar numa startup, principalmente as pessoas, quem está por trás. O time é um time competente, é um time bom, sabe executar, porque a gente acredita muito nisso, que se o time sabe fazer isso, ele vai se adaptar, ele vai buscar superar as dificuldades que tem, porque vai ter. Né? Não adianta, não existe negócio à prova de, a não ser talvez grandes negócios, grandes empresas já muito bem estabelecidas, né, como o Warren Buffett, né, o grande investidor americano, gosta de dizer, né, que ele só investe em empresas à prova de incompetentes. Né? Eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Eu acho que qualquer competente consegue quebrar uma empresa, entendeu? Por maior que ela seja. Claro que é bem mais difícil. Mas, enfim, acho que o que ele quer dizer é que a cultura da empresa é tão forte, né, minha interpretação dele é essa. A cultura no sentido que as pessoas que estão na empresa, elas mesmas vão proteger a empresa contra eventuais incompetentes, né? Mas, enfim, esse outro assunto não vou entrar nessa seara. Vamos para a próxima pergunta, que agora que é do Luiz Dantas, aqui de São Paulo. Ele pergunta: como montar uma empresa sem fins lucrativos? E por que se o maior objetivo de empreendedor é o lucro? Bom, na verdade, uma empresa, a gente chama de empresa sem fins lucrativos, a gente chama de uma organização, normalmente, porque a empresa normalmente está associado a negócio com fins lucrativos, tá? Mas não está errado. Enfim, a Anjos do Brasil, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos. Eu, pessoalmente, não ganho nada, não recebo nenhuma remuneração, meu trabalho é todo voluntário. E por que eu faço tudo isso? Porque eu acredito que com isso eu estou, né, retribuindo o bem que eu recebi também de algumas formas. Aqui, né, enfim, é uma forma de retribuir para todos e compartilhar, né? Eu acho que eu tenho uma realização em fazer isso, tá certo? E como é que você vai montar isso, né? Isso é um tipo de empreendedor. Se não deixa de ser empreendedor, você tem que ser muito empreendedor para montar. Às vezes é mais difícil montar um negócio sem fins lucrativos do que com fins lucrativos, né? Porque sem fins lucrativos você pode ser sem fins, como diz um conhecido meu, ele diz que é sem fins lucrativos, mas não sem fins de ter receita, precisa ter dinheiro, né? Nenhum negócio funciona sem dinheiro. E às vezes é difícil, você tem que conseguir patrocínio, né? Ou até transformar o seu negócio, né? Hoje uma tendência muito forte, chamados negócios de impacto social, né? Que é o quê? São negócios porque são com fins lucrativos para gerar impacto social, que é gerar um benefício, né? Que normalmente quem faz isso são as organizações sem fins lucrativos, tá certo? Mas enfim, se o objetivo é criar algo para gerar impacto social, para gerar... Mas você pode ser um empreendedor, né, um empreendedor de uma organização sem fins lucrativos, que no fundo o desafio é o mesmo, tá? A única diferença que tem é que o que sobrar nessa organização não é chamado nem de lucro, é chamado, acho que, de saldo. Eu não lembro exatamente o termo contábil, mas é um saldo que sobra no final do período, que vai ser usado para reinvestir na própria empresa. Não pode ser distribuído para ninguém que montou. Né? Por exemplo, a Anjos do Brasil, tudo que vem para ela
é para só financiar as despesas que ela tem, entendeu? Não paga a mim, só paga quem é funcionário dela, né? Ok? Então, é empreendedorismo, é tão válido quanto, até muitas vezes é muito, né, louvável, né, a dedicação que a pessoa faz, que ela faz, constrói aquilo tudo, né, e nem tem remuneração por aquilo que ela está muitas vezes fazendo. Então, enfim, a gente tem que, né, eu reconheço quem já fez isso e faço porque justamente também admiro muito quem faz. Ok? Vamos lá para a próxima pergunta agora, que é do Rafael do Pará. Vamos lá, o Rafael me pergunta o seguinte: qual a importância da tecnologia para uma startup? Bom, Rafael, a tecnologia, né, é uma ferramenta para inovação. Acho que isso é bastante importante. Nunca a tecnologia pode ter um fim em si próprio. Você deve buscar usar a tecnologia para fazer algo diferente do que já existe e que traga, claro, um benefício a mais para o cliente. Também não adianta, já é muito proposta que o cara faz um negócio diferente, né? Então, a brincadeira que a gente fala assim, tudo bem, ele foi lá e pintou de roxo, né? Mas quem disse que o cliente quer na cor roxa? Às vezes o cliente quer na cor branca, entendeu? Então não é só fazer a diferença por fazer a diferença, é fazer uma diferença, uma inovação, uma diferença que tem um valor agregado, um valor que interessa para o cliente final. E a tecnologia é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores formas de você, tem mais possibilidade de você inovar. Então, assim, mas não obrigatoriamente startup precisa ter tecnologia, ser tecnológica. Né? Uma startup pode ser um negócio tradicional, mas que tem alguma inovação, uma inovação no modelo de negócio. Isso é um exemplo de inovação. Né? Você faz, o que é uma inovação no modelo de negócio? Por exemplo, vender uma coisa de uma forma diferente. Então, por exemplo, um exemplo que eu usei na resposta anterior. Eu vendo lá um produto, mas em vez de vender um produto, né, por um preço fixo, eu vendo com uma assinatura. Por exemplo, outro dia uma inovação que era o seguinte: o cara vendia fraldas para bebês por assinatura. Mas como é que é isso, né, cara? É o seguinte, todos os pais, né, mãe e pai, né, então bebê vai precisar comprar fralda aí durante pelo menos aí uns 2 a 3 anos, certo? Então o cara desenvolveu a seguinte solução: falou, olha, se você fizer uma assinatura, eu te mando tantas fraldas por mês, que eu sei que você vai gastar com seu filho, ok? E obviamente pela fidelidade, por essa recorrência, ele consegue ter um custo muito mais competitivo e dar um preço muito melhor. Além da conveniência de entregar na casa dele, a pessoa não precisa sair para comprar fralda, etc. E tal. Um exemplo de inovação que não tem nada de tecnologia nessa história, né? Que é um modelo de negócio diferente e que pode ser muito bem sucedido, desde que esteja de acordo com o interesse do cliente. Se aquilo for para o bem, que realmente se ele consegue fazer uma oferta melhor, mais econômica, mais conveniente, o cliente vai gostar e aí ele vai ter sucesso, ok? Bom, gente, vamos lá, estamos nosso tempo aí terminando, então eu vou responder aqui a última pergunta aqui do dia, que foi enviada pelo Xande novamente, né? O Xande Altoé lá de Marilândia, Espírito Santo. O Xande está bem votado nas perguntas dele, hein? É isso aí, pessoal, tem que fazer perguntas que as pessoas, né, sejam bem votadas. Ele pergunta o seguinte: no processo de desenvolver um negócio, é mais indicado empreendimento em novas ideias ou manter a raiz? Daí pessoal, Xande, essa pergunta você já fez, hein? Agora que eu vi. Acho que já respondi ela, tá certo? É um pouquinho diferente que você fez, mas acho que já está meio respondida, né? Então, enfim, acho que vamos encerrar aqui por hoje. Agradecer novamente as perguntas enviadas por vocês. Espero que as respostas tenham ajudado, estão ajudando vocês, tá bom? E mandem mais, tá? E sejam criativos, inovem, hein? Não vão repetir as perguntas que eu já respondi, tá? Leiam e vejam os vídeos anteriores. E aí mandem novas perguntas para elas serem as mais votadas, que eu vou ter muito prazer de responder aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço.